Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento da água mineral Verágua, que é produzida no Acre, gerando emprego e renda na nossa cidade, no nosso estado. E você sabe, a água mineral de qualidade é Verágua, né? Inclusive a fonte da Verágua é lá no nosso querido Quinari. Um abraço para o nosso amigo Alencar. Estou batendo um papo com o deputado federal Márcio Bittar, pré-candidato ao governo do estado pelo PSDB. Deputado, no bloco anterior falávamos de um projeto de desenvolvimento. Muito tem se dito nas colunas políticas que a oposição ainda não viabilizou um governo no estado, diante do quadro político atual, porque não apresentou ainda um projeto que a população abraçasse. O senhor concorda com essa crítica à oposição? E que alternativa de projeto o senhor está encabeçando dentro dessa aliança de partidos de oposição? Para dar um exemplo, Alain, o Acre tem riquezas minerais, né? E isso precisa ser potencializado. Isso é uma coisa grande. Petróleo e gás. Petróleo e gás de xisto, inclusive. Então, o Acre precisa se preparar para isso. E nós temos problemas graves nessa questão. Nós não temos uma infraestrutura necessária, nossa malha viária é uma das piores do país, a nossa conta de energia elétrica é uma das mais caras do país. Portanto, isso é problema que impede, a carga tributária é caríssima, o ICMS nosso é um dos mais caros, então isso impede a atração de capital. Precisa baixar a carga tributária. O senhor baixaria o ICMS se fosse governador? Olha, a regra geral... É 25%. A regra geral é abaixar a carga tributária. O governador, o governante, ele fica com medo. Se eu vou abaixar a carga tributária, vou perder a receita. Só que ele ganha no médio prazo e no longo prazo. Tem que fazer isso, Alain. Você não vai atrair empresários, os empresários que aqui estão, ou outros que queiram emprestar o seu patrimônio para gerar riqueza no Acre, você não vai atrair se você não der a eles uma baixa carga tributária, uma estrutura logística que dê condições de competir. E no caso dos minérios, do gás, do petróleo, do xisto, é preciso vencer essa batalha ideológica que foi feita na questão ambiental. Qual é a batalha ideológica? Se lacrou o Estado em nome da ecologia pela ecologia. É preciso destravar esse debate ambiental e dizer de forma clara: o que preserva o meio ambiente é tecnologia. O Henrique Afonso vai lhe apoiar nesse projeto de defesa da exploração do gás de xisto e do petróleo? Lógico, Alain. Uma vez que o PV é absolutamente contra esse tipo de exploração. Não sei se o PV nacional é contra, eu não tenho essa informação. Mas veja bem, essa riqueza, ela precisa se transformar em riqueza real. Como eu disse aqui uma outra vez, lá em São Paulo, o Greenpeace, com mais algumas organizações ambientais do planeta, se reuniram há 2 meses já para discutir os problemas ambientais que isso causaria. Isso é um erro. Nós precisamos preparar o Estado para essa batalha, vencer a batalha ideológica, dizer de forma clara que nós não podemos preservar o meio ambiente vivendo na miséria, que o que preserva o meio ambiente é tecnologia, é com tecnologia, é você aumentando a quantidade de reses por hectare que você vai preservar o pasto. É você... Uso de áreas degradadas, manejo de pastagens. Agora, você abrir mão de explorar uma riqueza, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos que essa riqueza não seja apenas um potencial do futuro eterno, mas que ela sirva ao povo acreano. Então, se o senhor for eleito governador, o senhor vai colocar como das primeiras ações a prospecção de petróleo e atrair essas empresas para o Acre. O Acre esteve nesse último leilão, leilão que é realizado nacionalmente para áreas... E a Petrobras comprou. E a Petrobras exatamente comprou. E aí, o senhor acha que realmente vai ser uma bandeira se o senhor for eleito? É uma bandeira. Desde 2006 Mas aí eu entro. O senhor falou em 2006. Mas Tião Viana, quando era senador, ele defendeu essa bandeira... Em 2007. E eu mandei até um documento cumprimentando e parabenizando por isso. Inclusive liguei... Mas o pai da criança não é o governador Tião Viana? Não. Ele pode ser o pai da criança. Eu quero ser o pai dos meus 4 filhos. Tá bom para mim. Não tem nenhum problema. Se ele quiser ser o pai dessa criança, não tem problema. Na campanha de governador, em 2006, eu já disse isso. Em 2007, como senador da República, ele levantou essa questão no Senado e eu mandei a ele um documento parabenizando e o cumprimentando. Não tem problema nenhum. Agora, o Estado, na mão deles, não se prepara para isso. Olha, os Estados Unidos e a Inglaterra estão na nossa frente. Nós temos que criar rapidamente um grupo de trabalho técnico que vá nos Estados Unidos, que vá à Inglaterra, certas preocupações ambientais, eles já venceram. Os Estados Unidos, nesses 20 anos, voltou a aquecer a economia.
Várias empresas que tinham ido embora pelo alto custo da energia nos Estados Unidos voltaram para os Estados Unidos. Essa é uma das razões deles terem voltado a crescer, a economia norte-americana, e uma boa parte do capital estrangeiro que estava aqui saiu para ir para os Estados Unidos. E é com estudo, é com técnica, é menos ideologia e mais técnica, mais mérito. Então Alan, essa questão da exploração com técnica, né, com ciência, com o preparo adequado da riqueza do subsolo acreano, dela depende muito o futuro de milhares de famílias acrianas. E agora nós temos que preparar a mão de obra para isso. Para você ter uma ideia, Alan, a educação no Acre também não está boa, no Brasil não está boa. A educação no Acre também não, vou dar só um dado. De 2011 para cá, dados mais recentes, cerca de 40% apenas da mão de obra acreana de 18 anos acima tem o segundo grau, o ensino médio completo. E apenas 10%, não chega a 11%, uma faculdade. Essa não é uma mão de obra, Alan, que vai aproveitar uma riqueza como essa. Nós precisamos preparar a nossa mão de obra com cursos técnicos voltados para essa área, para que essa geração de emprego sirva aos acreanos e não venha gente de fora para se empregar aqui. Deputado, recentemente o estado do Acre sofreu 3 reajustes consecutivos do combustível. Eu conversei com alguns donos de postos de combustíveis e eles me falavam, um deles disse, olha, eu nem repassei o último reajuste para o consumidor porque é um absurdo, nem nós aceitamos pagar o que estamos pagando e nem repassar para o consumidor o que custa hoje o combustível no Acre. Eu me lembro que diversas vezes entrevistei aqui o então secretário de Agricultura do governo Binho Marques, o Mauro Ribeiro. Me lembro de uma entrevista que fiz com ele, ele me disse que em 2010 ainda, que nós teríamos álcool combustível barato nas bombas dos acreanos. Isso nunca aconteceu. Eu entrevistei também recentemente o governador Tião Viana e fiz esse questionamento. Ele respondia que é uma decisão do Grupo Farias, que vende esse etanol, esse álcool, para distribuidor em Rondônia. É uma decisão da empresa e que pouco ele pode fazer a esse respeito. O senhor pode fazer? O senhor faria alguma coisa? Porque esse é um detalhe muito importante que a sociedade cobra, que é exatamente a sociedade acriana absorver os benefícios dessa fábrica que é instalada aqui. Você me dá a oportunidade de ligar uma coisa com a outra. Eu venho dizendo ao longo de muitos anos que nós, não com meu apoio, não com meu voto, mas nós aceitamos a interferência estrangeira e criamos um monte de empecilhos ao trabalho do homem na Amazônia. O mundo inteiro falou muito de ecologia, falou muito de preservação, mas o único país que fez alguma coisa concreta foi o Brasil e particularmente a Amazônia. Nós temos hoje, juntando terras indígenas, reservas, de tudo quanto é tamanho, nós temos várias Alemanhas aqui dentro, né, intocáveis. O Código Florestal mais draconiano do mundo. Nenhum lugar do mundo tem o Código Florestal tão rígido quanto o nosso, onde um proprietário rural tem 100 hectares, se ele comprou 100 hectares, ele só pode trabalhar em 20, 80 ele não pode trabalhar. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Muito bem. E eu dizia isso, estão criando essas reservas sem exigir nada em troca. Alan, se você deixa, nós tivemos o sistema capitalista. O sistema capitalista é da livre concorrência e é ele que deu certo. Aonde inventaram o socialismo, que é o comunismo, só é a primeira fase do comunismo, não deu certo. Quebrou, faliu. Mataram mais de 100 milhões de pessoas só no século passado, para implantar esse sonho que foi um fiasco total. Está aí as histórias para contar. Cuba sozinha matou mais do que a América Latina, quase toda das ditaduras que viveu na década de 60 e 70. Então, essa mentalidade, ela precisava ser diferente. Se nós brasileiros, na Amazônia, entregamos em nome do mundo um pedaço de intocabilidade da Amazônia, nós tínhamos que ter do governo brasileiro algum benefício e não tivemos. E aí é a hora, Alan, da campanha casada com a direção nacional. Por exemplo, eu vou querer que o Aécio Neves, por isso que eu participo dos encontros nacionais, dos fóruns nacionais, dos debates nacionais, vai acontecer esse semestre um debate sobre a Amazônia, eu vou querer que o Aécio diga para a Amazônia com clareza, e principalmente para o Acre, para Amapá e para Roraima, que são os três mais, com mais problemas, o que é que o país vai apresentar como compensação ao que nós temos. Por exemplo, Alan, nesse caso, eu acho que o governo brasileiro tem que subsidiar.
Porque, veja bem, a gente entra com um monte de reserva e aí a gasolina chega lá em Taumaturgo a 5, 6 reais. Quer dizer, o cidadão não pode trabalhar, não pode produzir um roçado para comer, Alain, para sobreviver. Quem anda em Taumaturgo, Santa Rosa, Jordão, sabe o que é isso. Você chegar num lugar que tem pouquíssimas pessoas por metro quadrado e as pessoas não podem plantar, não podem fazer um roçado. Mas com relação ao álcool combustível, olha, eu acho que o governo tem que subsidiar. E o governo... do Estado. O governo do Estado, Alain, ele tem dificuldade, porque o caixa não é forte. Mas os candidatos à presidência têm que assumir um compromisso de ajudar a subsidiar os estados da Amazônia que abriram mão de imensas reservas em nome da questão ambiental mundial. Eu venho dizendo isso ao longo de muito tempo. Marina sempre defendeu o FPE verde, que é um repasse maior para os estados que mantêm a floresta em pé. Agora, o que eu lamento é que ela, assim como o PT inteiro, foram proponentes dessas criações sem ter exigido, no momento, nada em troca. Então você primeiro deu as reservas para agora sair atrás cobrando, mas tem que ser cobrado.